E sejam muito bem-vindos a Mariana, Minas Gerais. É o nosso 19º estado dessa volta de quase 3 anos que já estamos fazendo pelo Brasil. E já que estávamos em Ouro Preto, não podíamos deixar de vir conhecer a cidade de Mariana, que é bem pertinho, são uns 14 quilômetros de distância, mais ou menos. E nós viemos de carro, a estrada é bem boa para vir. E aqui nós não vamos fazer um passeio com guia, né, para contar a história. A gente vai fazer esse passeio com o nosso guia Google. A gente vai chegar em cada lugar, pesquisar no Google para entender o que é. Inclusive, a nossa primeira parada é aqui na igreja de São Pedro dos Clérigos. E a gente já viu de cara que ela tem uma cor diferente das outras igrejas barrocas que nós já visitamos, né? Ela é amarronzada e as outras igrejas barrocas eram brancas. E essa aqui também é do século XVIII. Nessas andanças pelas cidades históricas, uma das coisas que a gente aprendeu foi quando a gente tem duas torres, então você vê aqui uma nesse canto direito, uma aqui nesse canto esquerdo, então significa que ela é uma igreja. Caso ela tenha somente uma torre, ela é uma capela. E qual que é a diferença? Impostos. Quando era uma capela com somente uma torre, não se pagava imposto. No caso de duas torres, igreja, paga imposto. Então muitas optavam por fazer uma construção grande com somente uma torre para não pagar esse imposto. E nós viemos agora aqui para o Centro Histórico de Mariana. Estamos exatamente na Praça Minas Gerais, que é considerado um patrimônio cultural do estado. E aqui em volta dela tem alguns monumentos muito importantes da época colonial. Tem a Igreja São Francisco de Assis, a Igreja Nossa Senhora do Carmo, o prédio da Câmara Municipal aqui de Mariana e no centro dessa praça o Pelourinho, que o Pelourinho na verdade não é espaço, e sim esse monumento, né, que na época era um símbolo de justiça. Gente, nós entramos aqui na Câmara Municipal como não queria nada, né? Um dos que era aberto gratuito para entrar, para conhecer. E essas varandinhas que tem aqui na Câmara tem uma vista linda para a Praça Minas Gerais e para as duas igrejas. Dão ângulos ótimos para fazer vídeos e fotos. Muito bonito mesmo. E aqui na Câmara, por mais que o prédio todo foi restaurado, é legal que eles mantiveram. Muito legal quando os prédios históricos fazem isso. Eles mantêm um trechinho assim da parede original, para nós vermos como que era antes de passar essa tinta branca. Então, ó, tem toda essa paleta de cores em várias pinturas anteriores. E olha isso, que coisa mais linda. Depois que aprendemos lá em São João del Rei, agora a gente vê em todos os lugares. Olha o ferro aqui chumbado, literalmente chumbado com chumbo. Dá pra ver a marquinha. É, amor? E aí que vem o termo chumbar. Hoje a gente não utiliza mais chumbo para prender portas, essas coisas assim. Utilizam-se outros materiais, mas continua utilizando o termo chumbar, que vem de utilizar o chumbo para fixação. Que vem dessa época aqui, ó. E aqui embaixo da Câmara Municipal tem uma portinha aberta. A gente vai entrar para ver o que é. Mas por esses ferros assim, a gente tá imaginando que era cadeia antigamente. Que olha a grossura dessa porta toda de ferro grosso. E uma curiosidade, olha isso, as espessuras das paredes da construção da época. Muito grande. Aqui tem, parece uma banheira. É banheira, amor? Acredito que seja, tem um espaço para tomar banho, tem uma linha de pescoço. Não, só se fosse uma cela. Que aqui é onde faz as necessidades. É, só se fosse uma cela top, né? Porque. Aqui é onde faz as necessidades. Mas isso aqui eu acho que era uma cela bem chique, né? Se for mesmo. Aqui algo me remete a fogo, talvez.
Uma dica de calçado para quem vem visitar essas cidades históricas. Vocês estão vendo que as ruas são assim, todas de pedrinhas, paralelepípedos. O ideal é vir de tênis para andar com mais segurança e tranquilidade, porque para enroscar o pezinho em uma dessas pedrinhas e virar, é 2 palitos. E um lugar legal para visitar aqui, Mariana, principalmente se você estiver sem um guia que te acompanhando pela cidade, contando as histórias daqui, é visitar o Museu de Mariana. Ele custa R$10 por pessoa, ele é um museu autoguiado, mas tem um pessoal lá dentro para tirar as dúvidas, caso você tenha. E ele conta toda a história de Mariana, de como surgiu, enfim, da cidade inteira, então é bem interessante. E já contamos aqui em outro vídeo, mas vamos contar de novo, porque estamos numa cidade histórica, a gente tem que relembrar. Vocês sabem de onde que surgiu o termo pé de moleque? E aí, amor? Vou dar uma ideia. Tá aqui atrás de nós. Ah, pô, assim vai ficar difícil, né? São essas pedrinhas bem na beirinha da sarjeta aqui. Que eram colocadas pelas crianças da época, provavelmente escravos, e eles iam colocando as pedrinhas aqui para formar o calçamento. E as mulheres faziam doces e colocavam nas janelas para esfriar. E nesse momento as crianças iam lá e roubavam os doces. E aí as mulheres gritavam, pede, moleque! E aí que surge o doce. A gente não sabe necessariamente se esse doce que elas faziam ficou conhecido como pé de moleque, né? Provavelmente, porque era uma mistura de açúcar com um amendoim. Enfim, daí que surge o doce, é por conta dessas pedrinhas na beira da sarjeta. E aqui, ó, estamos na Praça Gomes Freire. Que pracinha gostosa, bem bonitinha, bem arrumadinha. A gente dá pra ver que do outro lado da rua tá em obra. Eles devem estar, não sei se é os edifícios ou a própria rua mesmo que eles estão arrumando. Aqui no centro da praça tem um coreto. Desse outro lado um chafarizinho. Nesse calor seria bom se desse pra se refrescar nele. Mas... E ali já tem uma criança pedindo pra passar a mão na Chloe. Sempre fazendo sucesso essa Chloe. E acredito que a movimentação aqui seja para restaurar esses prédios mesmo, porque dá para ver que eles estão bem caidinhos, né? Precisando de uma reforma. Uma coisa que eu queria entender e que não sei, nenhum guia que a gente fez em outra cidade falou sobre, mas todas essas cidades históricas, elas têm uma rua que chama Rua Direita, que fica no centro histórico. Se alguém souber, conta para nós, porque a gente não sabe, gostaria de saber o porquê. E logo aqui na entrada da igreja já tem uma obra do Aleijadinho. E essa porta do outro lado também é lindíssima, é chamada de corta-vento. E é que essa igreja ela paga uma taxa de R$5 por pessoa, que pode ser dinheiro ou Pix. A Catedral da Sé ela é uma das igrejas mais importantes do Brasil e uma das que mais tem ouro também. Ela é a terceira ou quarta do Brasil com mais ouro dentro no seu interior. E ela também tem um estilo barroco. E logo na entrada da igreja, esse primeiro altar é obra de Aleijadinho. Todo o entalhamento foi ele quem fez aqui. E o legal é que cada altar ele é representado de uma forma diferente por conta de cada família da Irmandade que meio que patrocinava, né? Então esse aqui a gente consegue observar que era uma família bem mais simples. Então ele só tá pintado, um altar mais simples. E as igrejas, geralmente, elas têm um púlpito aqui no alto. Então esse lado, que é o lado, para quem tá entrando na igreja, o lado esquerdo, era onde era falado em português. E do outro lado, onde era falado em latim. E esse de português, ele estava me explicando que até hoje é utilizado. Outra curiosidade desses altares laterais é porque a misa, ela fica bem colada no altar mesmo. Ó, dá pra perceber nessas outras assim. Então o Papa, o padre, ele fazia a missa voltado pra frente da imagem e de costas aos fiéis, antigamente.
E olha a lindeza dessa porta que é chamada de corta-vento, porque era para barrar o vento, né, da porta da igreja principal aberta. E olha o trabalho dela, os detalhes, uma das mais bonitas que já vi. E uma dica importante para quem for visitar as igrejas aqui em Mariana, nós estamos na frente da Catedral da Sé, vocês viram aí, eu consegui visitar, mostrei, lindíssima, mas foi por muito pouco. As igrejas aqui, elas costumam fechar mais ou menos das 11h30 a 1h30, então presta bastante atenção quando vier para cá, que entre esse horário elas estão fechadas para visita. Eu saio da igreja e encontro o Heitor, porque ele não entrou nessa igreja, mas ele ficou aqui do lado de fora por um bom motivo. Tô observando tudo. Chegou um grupo de turistas Da faculdade, não era turista, provavelmente eram estudantes da faculdade do Espírito Santo. E aí eu estava só ouvindo a guia explicando para eles que aqui na frente da catedral fica a Praça Central de Mariana, onde tem o chafariz, uma fonte, e na frente da fonte, bem no centro da praça, tem o antigo Pelourinho. Hoje é como se fosse uma luminária ali. E eu mostrei antes que o Pelourinho está lá em outro na lugar. Praça Minas Gerais. Você consegue ver no chão que moveram ele. E aqui ficava o Pelourinho. E por ser a Praça Central, ao entorno dela ficavam as principais casas, provavelmente a galera ali de grana, de poder, ficavam aqui. Então, a gente consegue até observar que essas casas têm vários beirais. E quando o beiral ele é muito... tem o simples, que eram pessoas pobres. Quando ele tem 2, quer dizer que era uma pessoa de classe média. E quando tinha 3 beiral, era muita grana. Então, eles ficavam aqui, em volta do Pelourinho. E o centrinho histórico de Mariana é esse charme, porque as construções todas bem antigas, algumas bem mais conservadas do que outras, mas uma grande maioria bem bonitinha, tá vendo? E aí são várias lojinhas nessas edificações históricas. Agora estamos voltando para o carro e claro, com Mariana, essas cidades históricas, sempre tem boas ladeiras para subir. Eu tenho que vir assim, preparado para bater perna mesmo, que é o mais legal aqui dessas cidades. Vim com tênis confortável. O Heitor tá falando para vir com tênis confortável. E aí daqui a gente vai passar ali no lugar, que é na Mina da Passagem, para conhecer rapidinho. O que eu ia falar? Que aqui também é bem complicado para estacionar carro. Então tem que ter uma pitada de paciência. Nós andamos aqui pelo centro e achamos uma igreja com uma única torre. Vai para vocês verem, quando tinha uma torre ou nenhuma, ela era considerada uma capela e não precisava pagar aqueles impostos. E uma outra curiosidade, né, daqui do centro histórico, não só do centro histórico de Mariana, mas de como várias cidades históricas, é que se vocês observarem, não tem um poste com aquele monte de fio de iluminação, né? Não fica aquela poluição visual. A iluminação dessas cidadezinhas históricas, ela é toda subterrânea. E quando nós estávamos vindo aqui para a cidade de Mariana, não tem como não lembrar, né, daquele episódio horroroso que aconteceu o estouro criminoso da barragem de Mariana. Sim, e aí para nós a lembrança que a gente tinha, né, que falava-se muito em Mariana, que pegava aqui na cidade mesmo. A gente até comentou, nossa, será que dá para ver onde foi o local? E aí aqui no Centro de Atendimento ao Turista, a moça passou informação que não, que foi num distrito aqui de Mariana, né? Fica a 24 quilômetros aqui do centro da cidade. É um distrito chamado Bento Rodrigues. E uma dica para quem tem o passaporte da Estrada Real. Apesar de a gente ter olhado no site e Mariana não ter nenhum dado lá que tem um carimbo, a gente passou em um centro de atendimento ao turista aqui em Mariana que falou que sim, tinha um carimbo aqui para carimbar o passaporte. Só faltou a gente encontrar, que tá difícil. A questão é que a gente não achou um lugar. Porque assim, a gente foi em um centro de atendimento ao turista lá na parte de cima da cidade. A mulher falou, olha, o carimbo do passaporte é só lá no centro. E ela passou o endereço na frente do mercado tal, a gente não acha o mercado, não acha o lugar. Enfim, vamos embora assim. Mas para quem vier aqui, tenta achar. Vai que dá certo, é um centro de atendimento ao turista. E nos marca se achar. Avisa a gente se achar, porque eu tô indo embora assim, revoltada, que eu tô aqui e não vou ter o carimbo.
E antes de ir embora, a gente parou aqui num distrito de Mariana que chama Passagem de Mariana, porque aqui tem uma mina de ouro muito conhecida, que é a Mina da Passagem. Ela tem uma outra proposta assim de passeio, porque assim, a gente visitou uma mina de ouro lá em Ouro Preto que a gente achou muito legal, que é a mina do Palácio Velho. Para quem não viu no vídeo de Ouro Preto, eu vou deixar o link aqui na descrição. Essa daqui é uma outra proposta, tá? Porque ela faz um passeio de carrinho, é diferente. Parece ser legal, mas também é um precinho bem mais salgado. Custa 210 por pessoa e estudante paga meia. Dito isso, já que não vamos fazer o passeio aqui, vamos embora. A gente espera muito que vocês tenham gostado de dar essa volta aqui por Mariana com a gente. Mesmo sem um guia para explicar tudo, mas a gente foi explicando o que a gente conhecia para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!